Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber algo que é sempre muito importante, gente. Nós queremos saber como você vai reconhecer o seu novo amor. Assim a gente não cai em pegadinha. Vamos lá? Nós temos aqui duas opções: baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso olho grego cor-de-rosa da Turquia, ou nós temos aqui baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso cristal de quartzo rosa em forma de coração. Vamos lá então? Eu vou começar, gente. Peraí, deixa eu colocar esse negocinho aqui. Opa, vamos lá. Eu vou começar com o nosso olho grego. Vou colocar os baralhinhos aqui ao lado. Vamos lá então, vamos começar a leitura. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é o nosso olho grego cor-de-rosa da Turquia. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vambora lá. Meus guias de luz, olha só, a gente quer saber como é que vai ser o reconhecimento, mas vamos combinar aqui que a gente precisa de detalhes, né? Eu sei que vocês sabem, né? Eu sei que vocês estão lá na frente, né? Vocês estão aí, tem um GPS, tudo lindo e maravilhoso, né? NASA perde aí para todo mundo, Scotland Yard perde para todo mundo, né? Então dá pra gente umas informações boas, básicas, né? Daquelas assim que a pessoa olha para não deixar dúvida, para depois não ter que pedir de forma alguma o sinal do sinal. Vamos lá então, meus guias de luz. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá. I am. Eu sou. Energia principal que nós temos na mesa. 3 de paus. Carta do carro. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Vocês já sabem qual que é a historinha que tá contando aqui, né? 5 de copas, 9 de espadas, rainha de espadas. Que isso? Cavaleiro de espadas, carta do papa, carta da justiça, Sete de ouros, rainha de paus, as de espadas, 10 de espadas, 5 de ouros, 10 de copas, 7 de copas, carta do capiroto, e a carta da rainha de copas. Vamos lá então? Gente, vamos conversar aqui, por favor. Como você vai reconhecer o seu novo amor? Deixa eu ver se o trem tá torto, está... O que é esse trem agora? Só fica torto, meu Deus do céu. Que coisa. Gente, vamos pegar e vamos conversar aqui, né? Como você vai reconhecer? Abriu aqui o 3 de paus e a carta do carro. Para começar, existe uma distância física entre vocês. Eu tô conversando aqui com a turminha que tem uma distância. Quando a gente tem a carta do 3 de paus e tá falando assim, as características de algum relacionamento, como é que vai ser o negócio, como é que vai ser o get-get, né? Tem essa distância. Quando vem a carta do carro, é porque alguma das pessoas realmente precisa de se locomover, precisa de sair. Existe essa necessidade de uma logística para que vocês se encontrem.
Agora, vamos olhar aqui, ó, porque aqui tá dando tantas características, tem uma coisa muito marcante, tem uma historinha muito marcante na mesa, que tanto pode ser do seu lado e tanto pode ser do lado da pessoa, tá certo? Então, presta muito bem atenção. E para aqueles que são amantes do tarô, pode acompanhar aqui que eu vou ensinando como é que lê também, tá? Aqui já abriu, olha, presta atenção nisso aqui. A gente tem a carta do Papa e a gente tem a carta da Justiça. Isso aqui é divórcio. Isso aqui é casamento no religioso, civil e religioso. Vocês estão entendendo? Eu trabalho com combinação de cartas. Eu trabalho com a história que o tarô vem contando aqui pra gente, né? Só que aqui, ó, por exemplo, a gente tem que prestar atenção na ordem das coisas. E a confirmação disso aqui foi um divórcio, é justamente aqui, a carta do As de Espadas e a carta do 10 de Espadas, né? Que fez com que essa pessoa fosse embora. Vocês estão prestando atenção nisso aqui, ó? Aqui, ó, dá para poder ver direitinho o que aconteceu, porque aqui, ó, como é que a gente lê o passado de trás para frente? Lembrem-se sempre disso. Vocês querem saber o babado? O que foi que aconteceu? Aqui, muito provavelmente, aconteceu alguma traição. Porque a gente tem um 7 de copas ao lado da carta do capiroto. E aqui, bem acima da carta do 7 de copas, a gente tem a carta de quem? Do cavaleiro de espadas. Então, teve uma pessoa que ela chegou, né? Ela chegou ali, gente, o cavaleiro de espadas, quando ele chega em um relacionamento, ele chega para poder causar. Ele não chega bonitinho, não é lindo, fofinho, não. Ele chega para causar. E normalmente ele vem, faz um estrago, arregaça tudo e vai embora. Na mesma velocidade que ele entra, ele sai. Só que na saída, gente, ele sai e deixa... Ele arregaça. Ele é um arrombado da porra, você tá entendendo? Aqui, então já vamos falar. Qual que é essa historinha que tá contando? Teve algum de vocês dois... Algum dos dois, né? Ou então alguma das duas. Teve um casamento que aconteceu alguma traição e essa pessoa, ela foi embora, né? A pessoa lá foi embora, ou então uma pessoa que pode ter participado, ter sido a terceira rodinha da bicicleta. Aqui teve uma bicicleta com uma rodinha sobressalente, mas essa rodinha sobressalente, ao invés de ajudar a estabilizar aquela bicicleta, fez com que a bicicleta caísse para um lado, porque só tinha uma. Vocês estão entendendo? Aí fudeu com tudo. Aqui a gente tem um 5 de copas, então tem um arrependimento profundo, né? De uma atitude que foi tomada. Pode ter sido você? Pode. Você pode ter feito parte de um relacionamento? Você pode ter sido a terceira rodinha? Pode. Você pode ter sido a pessoa que estava em um relacionamento, né? Que trouxe uma terceira rodinha? Pode. Você poderia estar em um relacionamento com alguém que trouxe uma terceira rodinha? Pode. O caso é que aqui vai ter isso. E isso vai ser do tipo assim, algo muito marcante nesse reconhecimento, tá certo? Porque, inclusive, essa pessoa, presta atenção, aqui tem um arrependimento seríssimo, que não deixa a pessoa dormir por nada na vida. Vocês estão prestando atenção? Tem o 5 de copas e o 9 de espadas. O 5 de copas é quando tem aquele trauma emocional muito grande, e a pessoa ela fica voltando. O 5 de copas é quando algo aconteceu, né? Algo aconteceu nessa bagaça. Teve um fato específico, tiveram palavras específicas, alguma atitude específica que faz com que a pessoa volte naquele momento. Vocês estão sabendo? É assim, ó. E aí a gente vai saber qual que foi, Aninha, isso aqui é mais uma atitude ou isso aqui, ó, foram palavras, tá?
muito provavelmente palavras de um término. Quando a gente tem aqui uma rainha de espadas e um cavaleiro de espadas, a gente tem uma pessoa que a rainha de espada, gente, ela é aquela pessoa que ela é do tipo assim, ela fala a verdade, doa quem doer, e ela corta. Sabe aquela pessoa que ela vira uma chavinha, que tem uma hora que ela vira uma chavinha, que ela fica assim, pá, completamente seca, parece do tipo assim, ela consegue enxergar a realidade da forma que a realidade é, o véu acaba, o óculos coloridos cai. Você tá entendendo? Os óculos, eles simplesmente caem. E essa pessoa, ela passa a ficar assim fria. E ela corta o mal, sabe? Pela raiz. É foi-se na cana. Foi-se na cana e na raiz da cana. Só que quando a gente tem um cavaleiro de espadas, aconteceu alguma coisa que foi verbalizada. Essa mulher aqui, por exemplo, se a gente for olhar a historinha mesmo, isso aqui, ó, pode representar um advogado. O cavaleiro de espadas, ele representa advogados, né? Essa mulher aqui, ó, pode ter entrado com um pedido de divórcio. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Ela entra e pede com o pedido, entra com um pedido de divórcio por causa de alguma traição. Aqui foi uma traição. Você vê que faltou alguma coisa. Aqui a gente tem um 5 de ouros na carta da família, né? Da família que foi criada, né? A 10 de copas é aquela família onde a pessoa pensa que encontrou o porto seguro dela. Aquele relacionamento em que a pessoa passa a ser o porto seguro dela, a família. Existe um lar ali. O 10 de copas representa a nossa família que a gente cria, aquela de coração. O 10 de ouros, a de sangue, ou então as por interesses, né? Você vê muito relacionamento que é representado pelo 10 de ouros, as pessoas podem estar juntas por causa do dinheiro, por causa de negócio na família, por causa de algum interesse que tem ali. 10 de copas, não, 10 de copas é aquele amor, sabe? É uma idealização daquele amor, tá? Só que acontece que aqui, ó, quando a gente tem o 5 de ouros, essa felicidade, porque o 10 de copas, ele também representa uma felicidade plena. Então, essa felicidade plena, ela já não estava existindo lá, né? E a gente tem o quê? Um 7 de copas, uma escolha que foi feita para quê? A carta do capiroto aqui. Então, tinha uma pessoa que estava lidando com uma outra extremamente tóxica. A carta do capiroto representa, num relacionamento, uma pessoa tóxica. Tóxica. Ela pode ser tóxica do sentido de ser abusiva? Pode, mas ela também pode ser tóxica no sentido de ser viciada em alguma coisa, tá? A carta do capiroto fala sobre isso. Então, vamos pegar e falar qual que foi o maior problema dessa pessoa que resolveu sair desse relacionamento. A frustração dela de lidar com uma pessoa que estava viciada, com uma pessoa tóxica. Porque aqui, quando a gente tem a carta, né, do 7 de ouros, a gente está falando de uma pessoa que é do tipo assim, meu Deus do céu, né? Que porcaria que foi essa? Eu tava aqui, eu tentei, eu dei o meu melhor e só dá aquela frustração. Às vezes a pessoa vai e volta, né? Daquele vício. A pessoa promete parar, para por uma semana, para por 2 semanas, depois volta. Às vezes nem dá isso, né? Às vezes é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu sei porque eu já convivi, né? Com uma pessoa que era completamente viciada. Alcoólatra, né? Então é assim, a pessoa pega, promete que vai parar, a pessoa fala não, que não sei o que, pai, ela passa 2, 3 dias sem beber, depois no quarto já não aguenta mais, ela já tá ali, aquela pessoa que levanta de manhã, gente, já ali tá tomando alguma coisa para poder parar a tremedeira, né? Então aqui, ó, tá falando desse tipo de frustração. Então é aquele tipo de frustração, às vezes até mesmo um arrependimento, né? Porque às vezes essa pessoa não era coisa de vício, era um arregaçado, uma carniça, uma mochiba. E essa pessoa aqui, ó, era um abusador ou uma abusadora, né? Emocional, porque a gente tem aqui uma carta da Rainha de Copas.
Então podia ser uma pessoa que ela tirava vantagem de uma rainha de copas. Por quê? Porque essa pessoa, ela se entregou demais a um relacionamento, muito provavelmente a um casamento ou algum relacionamento que era bem estável, uma coisa maravilhosa. Sabe aquele tipo de relacionamento que a pessoa realmente acha que vai ficar até o resto da vida? É aquele tipo de relacionamento que a pessoa chega e fala assim: não, gente, que é isso? Isso aqui eu realmente encontrei o amor da minha vida. Aqui tem uma historinha muito forte sobre isso. Muito, muito forte. Mas o que é? Porque a gente está querendo saber do reconhecimento do novo amor. É justamente a hora, presta atenção, que essa pessoa chega, é na hora que a pessoa aqui, ó, ela consegue sair dali. Ela consegue sair desta situação, né? Do se dar sem nada receber, né? Daquela situação onde existia uma pessoa prometendo o tempo inteiro que vai mudar. Só que aqui existe um sentimento de culpa, talvez pela maneira com que ela terminou. Por exemplo, se a pessoa foi ali, né, a rodinha da bicicleta em algum relacionamento, nem sabia que a Muxiba era casada, que a Muxiba já estava em outra frigideira, não sabia, né? Mas a Muxiba não, ela se fazia de maminha, né? Ela se fazia de maminha. Não, vem aqui, me pega, me cozinha, me come, me tempera, né? E a pessoa vai lá e fala: nossa senhora, isso aí eu vou colocar até mesmo no risoto, né? Só que acontece que vai lá, vai tentar tirar lá e não sai. Por que não tá vindo? Porque ela tá grudada em algum outro lugar. A Muxiba é tão muxibenta, é tão horrorosa que ela tá lá grudada em outro lugar. Por quê? Porque ela já tá sendo servida em outra panela. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, a pessoa vai lá e descobre. Então na hora que ela, por exemplo, vai lá terminar, ela fala um tanto de absurdo. Ela destrói a pessoa. Só que esse vagabundo, filha da puta aqui, ó, esse capiroto, né, que é essa pessoa, ela se joga de vítima. Por quê? Porque a gente tem aqui a carta do capiroto, o 7 de ouros e o 5 de copas. E essa mulher, ela pode cair e ela fica lá depois com um sentimento de culpa. Vocês estão entendendo? Porque essa carniça aqui tenta virar a mesa. Vocês estão então vendo como é que a gente consegue enxergar as coisas aqui? Olha aqui como é que tá. Só que acontece que essa mulher aqui, a gente tem a carta da carta do Papa e a carta de um as de espadas. Tem uma hora que essa mulher é alertada pela espiritualidade ou por uma pessoa que é extremamente espiritual. A carta do Papa, mas a carta que... Isso aqui, gente, é Arcanjo Miguel puro. Isso aqui não tem como sair. Para aqueles que acreditam, isso aqui pode ser Arcanjo Miguel, isso aqui pode ser Oxalá, Jesus Cristo, São Jorge. Isso aqui, ó, pode ser o São Jorge chegando: sai daqui, dragão, vem aqui que eu te pego, você vai soltar o fogo que for, mas aqui está minha espada. Você tá entendendo? Aí eu já fazendo as fiques aqui com o São Jorge, gente. A gente podia fazer romance, né? Romance dos guias espirituais. Não, o que a gente podia fazer? Enfim, a gente vai olhar. Aí, aqui, presta muito bem atenção. Aí nós temos essa, e olha que coisa maravilhosa, porque é num dia que essa mulher, nem é dia, é noite, tá? Que 9 de espadas, ele fala muito daquele momento em que a pessoa vai dormir e ela não consegue, porque ela tá ali, ó, grudada. E aqui na hora que pegou e falou o que queria e depois se arrependeu, porque fez alguma coisa e depois está se arrependendo, né? Porque ela fica voltando naquele momento específico. O 5 de copas, a pessoa volta em um momento específico. O 4 de copas, a pessoa volta em uma situação. Ela está presa em uma situação como um todo, né? Ela está tentando entender
o que que aconteceu no relacionamento. O 5 de copas, ele tá voltando num término, naquele momento específico do término, ele tá voltando no momento específico de uma briga, de palavras que foram faladas, de uma traição, sabe? Então, às vezes, por exemplo, o 5 de copas é aquela pessoa que ela pode ter sido traída e ela às vezes fica com aquela coisa, aquele pensamento obsessivo de como foi a carninha dela enquanto estava na outra frigideira sendo misturada com outras carnes, que aquilo ali era uma feijoada, né? Então colocou a orelha de porco e colocou lá o rabo do porco, entendeu? Só que aí ela pega e fica imaginando, né? Aquele feijão ali, ó, e a orelha de porco encostando no rabo do porco, e aquilo ali deixa ela completamente maluca, né? Imaginando a carninha dela encostando em outra carne. Então aqui, ó, em outra panela, né, com outros ingredientes. Então ela fica completamente maluca e ela não consegue parar de pensar nisso, aquele pensamento obsessivo de uma situação específica, 5 de copas. Aí se a pessoa fica, ah, meu Deus, o relacionamento era tão bom, eu era a rainha de copas, eu dava tudo para aquele capiroto, meu Deus, eu fiz o meu melhor, eu abdiquei da minha vida, do meu profissão, de tudo, da minha família. Aí seria o 4 de copas, né? Um sofrimento, um trauma emocional do todo, né? Aí aqui, olha só o que acontece. Aparece numa noite específica, ela pede ajuda da espiritualidade. Vocês estão entendendo? Isso aqui, ó, por quê? Porque essa mulher é, na verdade, uma rainha de pau, gente. Essa mulher é foda pra caralho. Essa mulher aqui, ela anda ali, ó, sabe? No mundo espiritual e no mundano, na maior facilidade do mundo. E essa mulher aqui, ela é a rainha dos guerigueres, gente. Ela é a rainha dos guerigueres. Se alguém chega pra ela e fala assim, olha, pega essa pena, passa ali no anjinho, ali bonitinho, sabe? Passa no anjinho que você vai conseguir um amor hoje mesmo. Pronto, passou e ela vai e passa e ela consegue. Porque essa mulher aqui, ó, de todas as rainhas, ela é a mais poderosa no negócio da lei da atração, tá? Então ela chegou aqui, o caso é que chegou aqui, ó, ela pede uma ajuda da espiritualidade, porque ela sabe que ela tá ficando doida, que ela tá presa em algum relacionamento, ela tem algum guerigueri lá. Aqui eu quero que vocês entendam mais uma vez. Se agarrem na energia da cartinha, não no sexo da cartinha. O dinossauro que você não faz diferença nessa mesa, nem na minha vida. Não faz. Mas seria um absurdo, né? Você falar assim, ai, eu sou o dinossauro que come a moita mais cheia. Uai, gente, mas come a moita mais cheia. Mas então olha aqui, eu não tô nem aí. Pode ser a mais vazia, mais alta, mais baixa, eu não tô nem aí. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é um momento crucial para você reconhecer o seu amor. Porque essa mulher aqui, ó, ela chega num momento, né, de tristeza profunda que ela fala, eu não quero mais isso, é uma clareza muito grande do que ela quer e do que faz ela sofrer e ela decide dar cabo disso aí. Aí, essa mulher aqui, ó, nesse momento que ela tá vendo tudo muito claro, quem que é quem, que essa família, que esse relacionamento está completamente fadado ao fracasso, o que acontece? O que acontece? Ela pede a ajuda da espiritualidade. E aí, na hora que ela pede a ajuda da espiritualidade, ela tem um sinal. Ela tem um sinal. Vocês estão entendendo? E aí, tem uma pessoa na vida dela. Vamos pegar, e é uma pessoa que tá chegando, olha, 3 de paus com a carta do carro, né? Então, aqui a gente já vai falar. Existe uma distância física entre vocês. Aqui existe uma pessoa que vai precisar de primeiro sair dessa situação aqui, ó. Aqui não tem como, aqui não vai ter como. Você pode ver que a carta do 7 de copas tá aqui, né?
decisão tem que ser tomada. Só que aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com uma coisa, né? Porque tem gente que tá presa a uma situação que ainda acha, por algum motivo, que a carniça, que essa mochiba horrorosa ainda é o amor da vida, né? Por quê? Porque essa pessoa consegue, isso aqui é papel de vítima, tá? Isso aqui, ó, é uma pessoa que tem uma clareza muito grande, que a outra faz papel de vítima. Pode ser narcisista, pode ser, eu não vou, pode ser, gente, pode ser, mas isso, né, aqui não tá mostrando exatamente, aqui tá falando de uma pessoa que abusa emocionalmente e é algo que já acontece há muito tempo, que essa pessoa agora tem uma clareza muito grande e ela tem que escolher. Né? Por quê? Porque chega uma pessoa, mas se ela realmente não cortar essa outra da vida, se ela não agir realmente como uma rainha de espadas, ela não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque aqui ela tem que acabar com uma rainha de copas. Só que a rainha de copas aqui em cima tá aqui com a rainha de paus. E aqui ao lado a gente tem a carta de quem? A gente tem a carta da espada de São Jorge. Então isso aqui, ó, é o tipo de pessoa que quer fazer, por exemplo, um divórcio energético. Quer fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu tenho, por exemplo, muitas pessoas que me procuram para fazer mesa radiônica para fazer divórcio energético. Mas se você quiser, aí mesmo dá para você fazer. Olha aí um tanto de meditação legal que tem aqui no YouTube para você, né? Então vai tentar fazer esse guerigueri aqui. Aqui eu quero saber mais detalhes sobre essa pessoa, porque aqui tá mostrando muito isso, principalmente porque a gente tem a carta do carro e do carro. Porque a carta do carro tá como mensagem subliminar. Olha aqui, ó. A gente tem o 7, o 7, o 5 e o 5. Então, a gente tem a carta do Papa e do carro. Papa é carro. Então, precisa de um relacionamento acabar antes de outro terminar. Ó, de outro começar. Você tá entendendo? Aqui é do tipo assim, olha, enquanto você não sair desse guerigueri, não vai ter como. Precisa de sair desse guerigueri, precisa acabar esse guerigueri, não tem como. Vocês estão entendendo? Então é isso, vamos lá. Vamos olhar aqui agora, eu quero saber mais detalhes de como você vai reconhecer o novo amor. Aqui vai ser no momento que você estiver saindo dessa bagaça horrorosa que você se meteu, né? Se meteu aí. Quem nunca, né, gente, se meteu numa bagaça? Aí é carência. Essa rainha de copas, gente, ela é foda, sabe por quê? Porque a rainha de copas é a que mais cai. Ela é a que mais cai em pegadinha do Faustão, você sabe por quê? Por causa da carência. Ela quer muito ter um relacionamento, ela quer muito viver um grande amor. Então, ela idealiza muito as coisas, né, com o 7 de copas. Ela idealiza, ela é romântica. E uma pessoa romântica, ela às vezes, né, ela enxerga coisa onde não tem, infelizmente. Quem nunca? Aí eu tenho, gente, a minha, ó, para quem entende de mapa astral, agora vocês vão ver, a minha casa 7 tá em peixes. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Imagina. Pior ainda, você sabe quem é que tá lá ainda? Ali, ó, naquela, do ladinho, né? Ali, ó, bem na casa 7, do ladinho, em peixes. Quiron, imagina. Nossa Senhora, a espiritualidade é fodástica demais, meu Deus. Olha aqui, 8 de copas. 8 de copas. 6 de copas. 3 de espadas e o 9 de espadas, coisa mais arregaçada, velho. Isso aqui, ó, olha a vaquinha, olha a vaquinha. Tá vendo? A vaquinha tá lá. Então isso aí é sinal que pode ter tido chifre. Vamos lá, 6 de copas, olha, gente, infelizmente isso mesmo, né? Pra maioria que escolheu isso aqui, vocês podem estar... ter, né, tido um relacionamento ou ainda estar tendo um relacionamento. Sabe aquela pessoa que começou na adolescência? Sabe aquela pessoa que vocês ficaram anos e anos e anos? É isso. É isso. Vocês vão reconhecer, né,
o novo amor de vocês quando vocês estiverem saindo desta situação. A gente tem aqui um 9 e um 9 de espadas que leva para a carta do eremita, né? E a carta do eremita com a carta do Papa, a gente está falando de retiros espirituais, a gente está falando daquelas pessoas que elas vão para encontros da igreja, elas vão para um terreiro, elas vão para uma casa, elas vão, sabe, para um templo, elas vão para algum lugar, quando elas procuram refúgio na espiritualidade, precisa ser necessariamente na religiosidade? Não, de maneira alguma. A gente tem a carta do Papa e a gente tem a carta do eremita, né, como mensagem subliminar também. Então é uma pessoa que às vezes ela é igual a mim, né? Ela não tem religião. Eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Mas vocês pegam aqui as minhas coisas, meu Deus do céu. Tem Buda, tem anjo, tem aqui, ó, Maria, que eu amo profundamente, porque eu sou, apesar de eu não ser, não ter uma religião, eu sou cristã, né? Eu acredito em Cristo acima de qualquer coisa, né? Jesus Cristo, Deus, essas coisas. Então, assim, você pode ver que aqui tem de tudo. Aqui, olha, nós aqui agradamos a todos, né? Eu sou uma pessoa que todos os dias antes de abrir essa mesa, eu rezo, gente, mas eu rezo tanto para Deus, quanto eu rezo para Jesus Cristo, aí vai lá para Maria, para os anjos, para o santo, para orixá, para todo mundo, para os que trabalham com os orixá, para todo mundo, né? Então aqui, ó, é uma pessoa que pode ser assim, mas que ela procura refúgio na espiritualidade, porque essa pessoa aqui, ó, você tá vendo, e é a hora que ela consegue, tá? E tem algumas pessoas aqui, ó, que coisa mais engraçada, né? Tem para algumas pessoas, pode ser alguém que logo que vocês conheçam essa pessoa, ela consola vocês de uma maneira muito séria mesmo. Nossa Senhora, olha aqui, ó. E ela abre o olho de vocês para inclusive tudo que tá acontecendo. Sabe aquela coisa de que às vezes a gente passa por situações, a gente vê, mas a gente não quer enxergar? Vocês estão entendendo? A gente vê, mas é aquele do tipo, a gente entra numa negação profunda. Essa pessoa, ela vem e ela abre seus olhos. Olha aqui, a carta do Sol com a carta de quem? Do As de Espadas. Então, é aquela pessoa que não é aquela coisa do fura-olho, nem nada, não. Não é isso. Porque às vezes a gente tem mania, até mesmo parte daquela coisa da negação, né? Você vê que a pessoa tá te fazendo mal, você vê que aquilo ali não vai prestar, mas não. Fica na negação profunda e a outra pessoa, ela vai... Você tá vendo o que tá acontecendo? Você tá enxergando mesmo, né? Você tá enxergando. Então só falta a pessoa tirar uma foto e mostrar, né? Do tipo assim, a pessoa aqui, por exemplo, pode ter disso, tá? E isso aqui sem brincadeira. Quando a gente tem aqui a carta do Sol com a carta do As de Espadas, são revelações que podem ser feitas se tivesse aqui, por exemplo, um pajem de espadas, com toda essa... um pajem de espadas e um 8 de paus. Presta atenção nessa combinação. Sol, As de Espadas, pajem de espadas e 8 de paus. São pessoas que, por exemplo, elas pegam tipo um detetive e a pessoa tira foto. Aquilo lá são fotos reveladoras, né? Que a pessoa pega e fica assim, ó, pá, pode acontecer aqui? Pode. Mas isso aqui, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque aqui, ó, quando a gente tem a carta aqui, né, do julgamento, principalmente... Tem que tomar aquele cuidado muito grande de não cair naquele relacionamento que vai, sabe, vocês saem, mas saem dessa bagaça aqui, ó, sem pegar e cortar completamente. Então aqui, ó, tem que sair e cortar.
Mas essa pessoa que chega, ela chega para poder te mostrar o mundo como ele é. E essa pessoa, muito provavelmente, ela é que vai ser aquele gás, né? A gasolina que vai faltar ali, ó, para você tomar alguma atitude na sua vida. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, a pessoa tá lá, se meteu não estou aqui para julgar, eu tô aqui para ler cartinha. A pessoa se meteu num triângulo amoroso. A outra pessoa fica prometendo que vai largar, e vai largar, e vai largar, não larga porra nenhuma. E vai largar, não larga porra nenhuma. Aí essa pessoa que tá lá como a terceira rodinha, ela conhece uma outra pessoa, né? E aí na hora que ela conhece essa outra pessoa, a pessoa mostra pra ela a vida, né? Como é a vida de ser amada, atenção, tá ali com a pessoa 24 horas, tá ali nas datas importantes e tudo mais. Então a pessoa passa a enxergar. Vocês estão entendendo o tipo de situação aqui? É isso. É uma pessoa, principalmente se você tem a carta do sol com a carta do aça de espadas, é uma pessoa que vai te assumir logo de cara. Então é uma pessoa que você pode, né, porque tava aí, sei lá o que, nesses relacionamentos, a pessoa... Opa, peraí. A pessoa pega e às vezes fica com alguém que não te assume. A outra, ela chega e te assume logo de cara. Aí você já sabe. É o amor, né, gente? Vamos lá passar para a segunda, então? Então, vamos lá. Meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso coração de quartzo rosa. Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos embora lá. Eu tenho a capacidade, vamos lá. Meus guias de luz, vamos lá então. Olha, presta atenção, meus guias de luz. A gente vai fazer uma jogada aqui para poder saber como será o reconhecimento. Como? Do novo amor, do tipo assim, a pessoa encontrou o novo amor e como que ela vai falar? Ah, é você a carninha que eu estava procurando a minha vida inteira. É você o cogumelo para aqueles veganos ou vegetarianos de plantão. Aquele cogumelo que eu estava esperando a minha vida toda. Vou fazer até mesmo com um macarrão sem glúten. Nossa, que delícia. Imagina comer um macarrão sem glúten. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Com cogumelo. Meu Deus do céu. Isso aí é uma carninha daquelas assim, né, gente? Para os veganos e vegetarianos. Ou então aquela picanha. Afe Maria. Cada um com a carne que gosta. Vamos lá, então? Meus guias de luz. Vamos começar. Energia principal que nós temos na mesa. Temos um 3 de copas. Temos um 3 de copas. Aqui nós temos... Meu Deus! Aqui nós temos um 4 de paus. 4 de paus. 5 de copas. Cavaleiro de paus. 9 de paus. 6 de copas. Opa. Rainha de ouros. 9 de espadas. 6 de ouros. 4 de copas. Rainha de copas, carta da lua, meu Deus do céu. As de copas, 9 de copas, carta da torre, rainha de copas e a carta da morte. Gente, vamos lá. Como vocês vão reconhecer o novo amor de vocês? Olha só, aqui tá mostrando uma situação tão legal, tão legal. Aqui tem um 3 de copas e um 4 de paus. Vai acontecer algum tipo de comemoração, presta atenção. O 3 de copas
ele fala de comemorações que a gente tem, né? Ou com as pessoas, são as pessoas mais íntimas, né? Então, o 3 de copas, às vezes, ele pode falar assim, de irmãos, de irmãs, ou então de pessoas que você considera como tal, né? Então, tá, pra quem gostava lá do Sex and the City, pra quem gostava, sei lá do que, do Big Bang Theory, pra quem gostava lá, sabe aquele grupinho, aquilo ali podia ser um 3 de copas. Só que aqui a gente tem um 4 de copas. Então tem um guere-guere acontecendo, uma festinha, um aniversário, um casamento, porque o 4 de paus ele também pode falar. Só que normalmente o 4 de paus, por exemplo, ele pode ser um casamento que não é na igreja. Sabe, por exemplo, lá em BH, eu não sei como é que é, com certeza no Brasil inteiro isso deve ter, né? Mas lá em BH tem alguns lugares que as pessoas têm, por exemplo, uma chácara, né? Tem que as pessoas vão lá e elas se casam, né? Sabe, tem muita gente que se casa na praia, não tem isso? Tem. Eu fui em dois casamentos que aconteceram em Búzios, na praia da Tartaruga, que eu acho que chama. Que eu saí de Edimburgo, que eu saí para poder ir lá ver o casamento desses amigos meus de infância. Olha aqui, ó, tá vendo? 6 de copas. Então aqui, ó, tem alguma coisa sobre isso. E aí, nessa festinha, vocês vão estar passando por um momento muito nostálgico, muito nostálgico. Prestem atenção, porque aqui a historinha ela é muito séria, tá? Porque nesse momento nostálgico, vocês podem estar ali, inclusive, lembrando o porquê. Se, por exemplo, vocês estiverem, né, com os amigos de infância na cidade de onde vocês vieram, se vocês voltaram no colégio, se for uma reunião daquelas que acontecem de final de ano com os alunos de 1925. Acho que não tem mais ninguém assim, né, que ainda comemora, né? Provavelmente vai aparecer só um ou dois. Mas vamos colocar então de 55, de 65, de 75, 85. Porque o povo de 85 fez 40 anos, gente. Eu sei que não é fácil essa notícia, mas o povo de 85 fez 40 anos. Então, acontece esse tipo de coisa. Aqui a gente tem um 5 de copas e a gente tem um 4 de copas. Então, existiu um arrependimento, o porquê, né, de vocês terem ou bloqueado uma pessoa, cortado uma pessoa da vida, ou porquê que vocês foram embora sem deixar rastros para trás. Então, vocês vão estar passando por esse momento. Como que a gente consegue ver isso? Porque a gente tem um 5 de copas e a gente tem um 4 de copas, né? Então, aqui a gente tem situações, lembranças o 5 de copas são várias lembranças que estão acontecendo nesse momento, né? Pessoas, você lembra quando a gente fez isso? Você lembra quando a gente fez aquilo? Mas de um tempo específico, assim, do tipo de quando você morava lá, de quando você estudava lá, né? De quando você trabalhava lá, porque é o 4 de copas, o 5 de copas, o 4 de copas e o 6 de copas é justamente esta interação, é essa coisa de pessoas se reunindo, voltando ao passado com lembranças e fatos, com casos que aconteceram. Mas como a gente tem o 5 de copas e o 4 de copas, a gente está falando ali daquele momento em que é uma época inteira que voltam as lembranças das duas partes. E eu quero que vocês entendam, porque tem uma pessoa específica neste meio que por algum motivo o amor de vocês não pôde acontecer. Aqui a gente tem um 9 de copas e a gente tem um 9 de paus e a gente tem a carta da torre. Olha que frustração da porra. A gente tem aqui um amor que começou lá atrás, nessa época aí que você vai estar revivendo. Olha aqui, presta atenção. Nessa época.
Só que acontece que esse amor, ele acabou. Olha aqui, ó. Pode ter sido por quê? Por causa de uma viagem? Pode. Pode ter sido por causa de trabalho, pode ter sido por causa de família, pode ter sido por causa de um tanto de coisa. Mas aqui eu estou falando de duas pessoas que elas gente, eu tô falando lá atrás, elas tiveram um guere-guere, mas esse guere-guere acabou. Para algumas pessoas, vocês podem não ter chegado a fazer o fuque-fuque. Para algumas, não são todas. Para algumas pessoas, sim, vocês botaram o reparo nas partes íntimas que não tomam sol da outra pessoa. Não adianta vir com isso. Não adianta. Aqui nós temos, todavia, presta atenção no negócio. Tem algumas pessoas que vão encontrar esta pessoa em um velório. Um velório ou de uma avó, de uma madrinha, de uma bisavó, de uma tia-avó, de alguma pessoa desse tipo, tá certo? A gente tem aqui, ó, a carta Dama de Copas. Aqui a gente tem a carta da Torre e a gente tem a carta, né, da Morte, Dama de Copas, Rainha de Copas e a carta da Lua, tá? Essas três cartas aqui juntas, elas podem falar de velório ou de morte. Você tá entendendo? Quando a gente tem a carta da Rainha de Copas, ela representa, se for, por exemplo, a mãe, né? Ela vai representar aquela mãe que é extremamente cuidadora. Sabe aquela que mantinha todo mundo embaixo da asa dela? Sabe aquela coisa? Tem isso. Então, aqui, ó, vocês, essa combinação que eu tô falando aqui, ó, que pode falar de velório, tá, gente? Aqui, ó, tá? Uma morte repentina e aí tem o velório. A lua, a carta da lua, ela representa muito o velório, sabe? Aquela coisa da passar a noite velando ali o corpete da pessoa, né? Do tipo lá, papapá. A carta da lua, ela representa isso, tá certo? E aqui pode ser por causa de uma morte repentina. A carta da torre mais a carta da coisa, né? E aí, a carta, então, da Rainha de Copas, ela representa isso, né? Ou aquela mãe que é extremamente, era daquela mãe que era mãezona de todos os amigos, mãe da mãe. Então, por exemplo, você pode estar indo, vai lá, a amiga, né? A amiga perdeu a mãe, você vai lá no velório da amiga da mãe, e da amiga e encontra lá, porque aquela vai encontrar todo mundo lá, porque ela era aquela mãezona. Ou então pode ser a avó. A Rainha de Copas representa a avó, representa a tia, a madrinha, aquela que cuida, aquela que mima. A Rainha de Copas coloca sempre isso na cabeça. Ela representa aquelas mulheres que mimam, tá certo? Então aqui, ó, você vai lá e conhece essa pessoa. Só que eu quero que vocês entendam que no meio dessa bagaça, no meio dessa nostalgia, no meio disso tudo aqui, ó, vai existir um medo profundo por alguma. Aqui, ó, gente, tem um 9 aqui, ó, 9 de paus, 9 de espadas ali, ó. E a carta da lua. Eu tô falando de pessoas que no meio dessa bagaça chega uma pessoa que vai pegar e vai falar algo que você não vai gostar. Que é essa pessoa aqui, ó. Que vai te trazer do tipo assim, inseguranças. Você tá entendendo? Inseguranças. Que você sentiu lá atrás. Isso aí é coisa que você tem que resolver na sua cabeça. Porque aqui pode ter gente que vai pegar e falar assim, você falou do meu short na hora que o danoninho caiu nele. Você tá entendendo? Aqui é uma coisa, não tô vendo nada de bullying, não. Para ser bullying, tinha que ter a carta do capiroto aqui, não tem. Para ser bullying, tinha que ter capiroto ou o paz,
o pajem de espadas, né? O pajem de espadas é criança que é um bullying, sabe? Que é um bullying, que é um índice, vocês estão entendendo? Entendeu? Ou então um cavaleiro de espadas, que já é o adolescente, pode ser o pré-adolescente. Mas teria, não, isso aqui tem alguma coisa. Porque essa mulher aqui, ó, a rainha de espadas, ela tá aqui, ó, lidando com algumas lembranças do passado que ela gostaria de esquecer. Vocês estão vendo? Lembranças do passado que ela gostaria de esquecer. Aqui, ó, tá? Mas aqui, ó, a gente tem, olha que coisa mais engraçada, né? A gente tem 6 e 6. A gente tem a carta dos enamorados. A gente tem 999. A gente tem a carta do eremita como mensagem subliminar. Gente, aqui eu vou contar para vocês uma coisa muito engraçada, tá? Para muitas pessoas aqui, ó, e olha só, para algumas pessoas, né? Tem muito tempo que vocês podem não ter, que vocês não ficam com essa pessoa. Muito tempo, muito tempo. Olha só para vocês verem como é que o tarô é fodástico. A gente tem um as de copas e aí a gente vai tentar ver a historinha desse casal. Cadê a historinha desse casal? As de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas. Eles têm um guerigueri. Vocês estão vendo? Eles têm um guerigueri aqui muito forte. Muito forte. Só que tá faltando o quê? O 2 de copas. Porque eles não estão juntos agora. Olha como é que é o do caralho. O tarô, ele passa pra gente tantas informações que vocês não têm noção. E isso aqui tudo copas. Então você vê realmente que tem duas pessoas que se amam muito. Muito. Só que aconteceu alguma coisa lá atrás que separou essas duas pessoas. E aí elas voltam a se encontrar em alguma situação que para algumas pessoas aqui é velório. Entendeu? Nós temos aqui, ó, 4 e 4. Então a gente tem a carta do imperador como mensagem subliminar. Meu Deus do céu. Esse cara, na hora que ele chegar, vocês vão ver, esse cara hoje em dia, ele é muito bem resolvido na vida dele. E ele tá solteiro, viu? A carta do eremita tá como mensagem subliminar. Esse homem tá solteiro. Aqui não adianta depois falar assim, ai, Aninha, a Carninha chegou casada. A Carninha, o cogumelo já tava em outra panela. Isso aqui não tá, não. Isso aqui não tá, não. Esse homem não tá, não. Esse homem aqui, ó, ele tá prontinho para ser degustado. Degustado. E esse aqui pode ser daquele, sendo o imperador, gente, vai ser daquela, é aquela comida que já vem pronta. É aquela comida que você não vai ter muito trabalho, sabe? Então vamos pensar qual que é a comida que a gente pega e fala, nossa, eu como só isso aqui, não precisa mais nada. Só coloca, né? O que é que tem? Deve ter alguma coisa, né? Que a gente come, que a gente não precisa de colocar mais nada. O que é? Não sei. Eu tô aqui, tem tanta coisa, né? Tanta coisa e não consegue lembrar uma. Muito bem, Ana Cristina. Ótimo, parabéns. Vamos lá, então. A carta do louco. Eu tô falando, vai ter uma viagem. Vai ter algum lugar que vocês vão ter que voltar. Aqui, olha aqui. Puta merda, gente. A espiritualidade é muito foda. A carta do quê? A carta do enforcado. Tem muito tempo que você não vê essa pessoa. Tem muito tempo que você não conversa com essa pessoa. 8 de ouros e a carta do rei de espadas. Isso aqui, gente, é uma coisa que vai dar um futuro para vocês, só que vocês têm que passar por cima, né? Vocês têm que passar por cima de alguma lembrança, mas não é uma lembrança assim sem sentido, viu? Aqui não tá mostrando nada do tipo assim, algo que tenha
realmente, não é uma pessoa que... Aqui tem uma coisa besta que aconteceu. Existem duas pessoas que têm um sentimento enorme uma pela outra, mas que algo aconteceu lá atrás na vida de vocês. Vocês viram a historinha contando aqui, né? E aqui, ó, tá vendo? Na hora que conseguir enxergar tudo de uma maneira diferente, porque pode ter uma explicação muito grande aqui, ó, do que aconteceu. E olha aqui, gente, um 6 de copas com 6 de ouro, gente. Esse sentimento é recíproco. E tanto é que é recíproco que essa pessoa pode chegar. Você derrubou suco de laranja na minha blusa. E você fala, você derrubou danoninho no meu short. Vocês estão entendendo? Cada um com seu guerigueri, cada um com a sua lembrança traumática. E vocês vão resolver esse guerigueri na hora que vocês conversarem. Vocês estão entendendo? Aí você vai falar, nossa, era você o tempo todo? Era você, minha mochibinha? Aí você vai falar assim, vem aqui, mochiba, vem aqui que eu vou te abraçar direito. É isso aí, então. Gente, acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá? Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma leitura para vocês. E até lá, vocês já sabem, gente, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.